Esse é o programa Debate Brasil e eu sou o Paulo Passarinho. Hoje iremos conversar com o presidente da Associação de Engenheiros da Petrobras e com o diretor jurídico da entidade. Vamos conversar com Felipe Coutinho, presidente da AEPET, e com Jorge Torres, diretor jurídico também da entidade. Muito obrigado pela presença de vocês e o nosso tema é algo que, tenho certeza, interessa a todos os nossos telespectadores. A grande questão que se coloca hoje para a Petrobras é como enfrentar os problemas que emergiram a partir das investigações da Operação Lava Jato. E a diretoria da Associação de Engenheiros da Petrobras encaminhou recentemente à presidência da empresa um conjunto com importantes contribuições para enfrentar esses problemas que vêm se colocando na empresa, principalmente em torno dos seus negócios, das suas compras, das suas licitações. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Felipe Coutinho, presidente da AEPET. Eu gostaria que você apontasse para os nossos telespectadores quais foram as principais razões que levaram vocês a elaborar esse documento e, principalmente, com base em que diagnóstico? Vocês são técnicos tarimbados da empresa, vocês conhecem muito bem o negócio da Petrobras e tenho certeza que são, por conta disso, contribuições importantes. Qual foi o ponto de partida de vocês? Paulo, a AEPET ela já vem historicamente, acompanhando a atuação da Petrobras e muitas vezes, assim, ao longo de sua história, ela se posicionou fazendo críticas construtivas, tentando contribuir com a empresa no sentido de tornar a empresa mais forte institucionalmente, na defesa do corpo técnico, no sentido sempre de fortalecer a Petrobras e de colocar a Petrobras a serviço da maioria da população. Essa situação que nós vivemos a partir do passado razoavelmente recente, que são as revelações da Operação Lava Jato, que vem trazendo aí à luz da opinião pública esses desvios de corrupção, nos deram aí uma preocupação adicional no sentido de contribuir para a defesa da empresa. É inegável que essa questão da corrupção, ela é uma questão histórica, ela é uma questão sistêmica, ela é uma questão que vai muito além da Petrobras, é uma questão complexa. E, num primeiro momento, nós vimos fazendo um esforço de entender todas essas características da corrupção, a questão da corrupção legal em comparação com a corrupção ilegal, como essas duas formas de viabilizar o interesse privado em detrimento do interesse social, como elas se dão na sociedade brasileira. E a gente vem fazendo um estudo, o primeiro passo foi realmente fazer um estudo profundo da questão da corrupção, e especialmente na corrupção da Petrobras, nós passamos a então observar como funciona a instituição. Quer dizer, apesar de reconhecer esse caráter mais complexo e geral da corrupção, essas revelações da Operação Lava Jato torna inegável que a Petrobras ela é frágil perante aos interesses privados. Então, o que é a corrupção? A corrupção é uma forma que os empresários, através do tráfico de influência junto aos políticos e da nomeação de funcionários de carreira comprometido com os interesses dos empresários e dos políticos e não comprometidos com os interesses da Petrobras e da sociedade, eles acabam viabilizando o acesso a contratos que são benéficos, super lucrativos, a esses agentes privados. Então, entendendo como se dá o mecanismo da corrupção, entendendo que o principal beneficiário da corrupção é o empresário, e os empresários e os beneficiários coadjuvantes são os políticos e os funcionários de aluguel, entendendo essa característica da corrupção e analisando, conhecendo os processos de funcionamento corporativos da Petrobras, e também conhecendo críticas assim, históricas que a AEPET já vem fazendo, mesmo para esses casos que agora estão sendo aí, identificados como casos de corrupção, nós já víamos denunciando, é claro que não tínhamos provas para dizer que era corrupção, mas desvios graves, potencialmente lesivos. Enviamos cartas a diretores da Petrobras, à presidência da Petrobras, divulgamos em todos os nossos meios alternativas para corrigir
esses desvios que nós identificamos. Então, nós reunimos esse trabalho que já vinha sendo historicamente feito, incrementamos com mais formulação, envolvemos um número grande de profissionais experientes e competentes e listamos 14 iniciativas de nível institucional. Quer dizer, são iniciativas que podem ser tomadas por decisão institucional da companhia, não dependem de nenhuma outra instância para que sejam aplicadas. São todas iniciativas no sentido de fortalecer a empresa na relação com esses empresários no fornecimento de bens e serviços. Felipe, eu vou te interromper porque você tocou num ponto importante nessa sua primeira intervenção. Diz respeito justamente a, de alguma forma, a maneira facilitada com que esses interesses privados acabaram se impondo dentro do processo de tomada de decisões da empresa. Eu gostaria que o Jorge Torres, inclusive com a sua experiência profissional, apontasse justamente em que medida os procedimentos de controle interno da empresa foram flagrantemente frágeis para observar algumas das irregularidades que estavam em curso. Bem, os controles certamente não são os mais adequados, até porque é um preceito bíblico, desculpe, que pelos frutos os conhecereis. Então, os frutos foram esses. Há, de longa data, um esforço de que se aprimore permanentemente, e agora isso foi recentemente pela Petrobras mais intensificado, ou pelo menos foi essa a intenção com a criação da Diretoria de Governança, Conformidade e Risco, né? Mas também há de se ver que os controles internos não seriam suficientes para coibir uma ação dolosa, quando há a intenção de causar o dano, quando há o ânimo de realmente infringir a lei. Tanto é assim que sempre houve desconfiança por parte de alguns empresários, da sociedade civil, de nós próprios. Até a presidente Dilma devia nutrir grandes suspeitas, tanto que exonerou, fez com que Paulo Roberto pedisse exoneração, enfim. Agora, as provas só poderiam ser colhidas através de outras instituições, como a Polícia Federal e o Ministério Público, que têm ferramentas, que têm instrumentos que a Petrobras e nenhuma empresa pode ter. Não pode quebrar sigilo fiscal, bancário, fazer escuta telefônica, grampear e-mails. Se fizer, é uma prova ilegal, também não teria serventia. Então, quando há esse conluio entre vários agentes, como se revelou ao final e ao cabo da Operação Lava Jato, é muito difícil que meros controles internos administrativos de uma empresa, qualquer que seja ela, possam detectar com antecipação. Fala-se muito que mudanças nos procedimentos, normas, objetivamente um decreto dos anos 90 no governo Fernando Henrique Cardoso criou um ambiente de maior flexibilização frente aos processos licitatórios e que isso teria aberto oportunidade para deformações, por exemplo, como nós estamos agora tendo conhecimento através da Operação Lava Jato. Procede esse tipo de observação ou era uma necessidade para uma agilidade gerencial para uma empresa do porte da Petrobras, as mudanças que foram feitas nos anos 90? Então, com a quebra do monopólio, em 98, se flexibilizou o regime de contratação, de licitação da Petrobras, buscando essa maior agilidade, maior eficiência. Esse era o motivo determinante dessa iniciativa. O Tribunal de Contas nunca admitiu isso porque argue a necessidade de uma lei que venha pelo Congresso Nacional. Aqui no Estado Democrático de Direito, dos três poderes, quem expressa a vontade geral da sociedade é o Legislativo. Então não poderia o Executivo, através de um decreto, essa tese que o TCU vem sustentando ao longo desses anos todos, né? Não poderia o Executivo, através de um decreto,
como foi esse 1745 de 98, estabelecer um regime diferenciado. Precisaria de uma lei formal passando pelo Congresso Nacional. A Petrobras, ela tem resistido a essa pretensão do Tribunal de Contas e obtido algumas liminares no Supremo Tribunal Federal, do ministro Gilmar Mendes, que, aliás, é o próprio autor, o redator do decreto que foi lá editado pelo Fernando Henrique, quando ele era o titular da Advocacia Geral da União. E, como ele até hoje não levou ao plenário para decidir lá dentre os 11 ministros que compõem, essa questão ficou pendente. Mas a Advocacia Geral da União, mesmo no governo Lula e Dilma, ela tem também dado essa orientação de que se deva acatar a prevalência do 2745. E à margem da discussão da constitucionalidade, que está posta lá perante o Supremo Tribunal Federal, nós precisamos aguardar isso, com essa situação toda que se criou em torno da Lava Jato, o Congresso Nacional resolveu editar um decreto legislativo para simplesmente retirar do mundo jurídico o 2745, por ter havido uma afronta à sua prerrogativa, de ser ele, dentre os três poderes, aquele que diz a vontade geral a ser executada através, né, da lei. E isso está em vias de acontecer. Nós não sabemos qual vai ser o desfecho ainda, né? Mas, de toda sorte, mesmo dentro do decreto 2745 e do MPC, que veio também detalhá-lo, há oportunidade de melhorias. Esse decreto, só esclarecendo os nossos telespectadores, ele, na verdade, flexibiliza o processo licitatório, vamos dizer... Diminui prazos, recursos... A Lei 8666. Algumas oportunidades de interposição de recurso, uma maior transparência... E uma situação que o diferencia bastante da 866 é que, embora em ambos, tanto na 866 quanto no decreto 2745, as modalidades de licitação sejam as mesmas, concorrência, tomada de preço, carta convite, leilão para alienação de bens, o decreto ele não estabelece limite para a aplicação de cada uma dessas modalidades. Já o convite lá na 866, a partir de 150 mil para obra de engenharia, você tem que partir para a tomada de preço e depois para a concorrência, que é uma modalidade muito aberta, que o edital é publicado para todos quantos possam se interessar em prestar aquele serviço, concorrer. E com o acirramento da disputa entre os diversos concorrentes, se obter a seleção da proposta mais vantajosa. No entanto, no 2745, o convite não tem limite, então você pode construir navio, refinaria, plataforma sonda por convite. A isso se dá o nome de agilidade para a tomada de decisões dentro da empresa e que acaba celeridade, acarretando riscos como esses que foram expostos aí pela Lava Jato. Agora, Felipe, você se referiu a 14 ações. Eu gostaria que vocês começassem justamente a expor para os nossos ouvintes, telespectadores, quais são essas ações, as mais importantes? As ações são, assim, envolvem as mais diversas momentos de atividade da companhia, né? Elas vão desde da questão tecnológica, né? Do desenvolvimento tecnológico, do licenciamento tecnológico, até a operação das unidades e também passa por questões administrativas. Todas as 14 questões que a gente listou são questões relevantes, quer dizer, a gente não listou nada que seja secundário. Por exemplo, uma questão que a gente citou e que a gente vem já criticando, já colocando há muito tempo os argumentos, defendendo que a Petrobras não adote na condução dos seus empreendimentos contratos de escopo muito amplo. O que significa isso? Historicamente, a Petrobras ela tinha deixado de utilizar esse tipo de contrato, que são contratos que eles envolvem desde a engenharia de detalhamento até a compra dos equipamentos e a construção e a montagem desses equipamentos, sejam equipamentos industriais, sejam equipamentos de produção de petróleo. No passado, quando a gente construiu as refinarias na década de 60, 70 até 80, o aprendizado da empresa acabou
nos convencendo, né, assim, o corpo técnico e gerencial da empresa, que esse tipo de contrato muito amplo, primeiro, ele reduz o número de concorrentes potenciais, porque quando o contrato envolve somas muito altas, as empresas precisam ter um capital de giro compatível para poder assumir aquele compromisso. Então, só aí você já limita muito o número de concorrentes. Também são contratos muito diversos, que envolvem muitas especialidades diversas, que uma empresa só não tem. Então, esse grande fornecedor de bens e serviços, na verdade, ele não vai fornecer diretamente, ele vai ser um gerenciador de diversos outros contratos que vão ao mercado encontrar os especialistas, as empresas que têm capacidade naquelas diversas disciplinas. Também é muito difícil de um contrato dessa natureza tão ampla você definir com clareza e com devido detalhamento todos os serviços que devem ser prestados. Porque é muito amplo, você não tem a precisão necessária e com isso você deixa margem para que essas empresas que são especializadas nisso, é ali que elas conseguem realmente as grandes margens de lucro, utilizando seu corpo técnico e especialmente seu corpo de advogados, que tem enorme tarimba e são treinados exatamente para isso, encontram lacunas e motivações para solicitação de aditivos. Então, por conta dessa possibilidade da carteirização, da concentração na concorrência e por conta também dessa facilidade de pleitos de revisão contratuais, na verdade, esses contratos não são adequados, nem em prazo, nem em custo. A complexidade de um projeto dessa maneira acaba restringindo em muito aqueles que possam responder por ele, fornecê-lo, em última instância, a Petrobras. E, nesse sentido, favorece a pouquíssimas, imagino, grandes empresas que potencialmente podem se organizar em cartéis. E propicia uma relação incestuosa entre autor do projeto e executor, o mesmo que vai detalhar o projeto, fazer o projeto básico, executivo, executa. Será aquele que executará? Dá aso, permite isso, né? Eu vou ser obrigado a fazer uma breve interrupção por uma questão aqui regulamentar. Vamos ao nosso intervalo. Tenho certeza que essa conversa instiga muito a nossa curiosidade, principalmente a nossa exigência por novos procedimentos dentro da maior empresa brasileira. Dentro de instantes estaremos de volta com Felipe Coutinho e Jorge Torres. Devemos oferecer recursos mais humanos aos nossos aposentados? O petróleo tem que ser nosso! Voltamos com o nosso programa Debate Brasil, hoje entrevistando o presidente da EPET, Felipe Coutinho, e seu diretor jurídico, Jorge Torres. Felipe, no bloco anterior, no final do bloco, você começava a explanar justamente uma das ações que vocês sugerem para a presidência da Petrobras no sentido de melhor estabelecer mecanismos de controle para todo o procedimento de compras, licitações dentro da empresa. E você apontava que a complexidade de um projeto, envolvendo várias etapas do mesmo, sendo elaborada de uma maneira e apresentada para um processo licitatório que seja de uma forma conjunta, facilita, na verdade, a formação de interesses em torno de pouquíssimas empresas que têm capacidade técnica para responder ao conjunto de exigências que um projeto dessa complexidade gera. Qual é a alternativa a isso? Seria se segmentar esse processo, hoje aparentemente apresentado de forma única? Exatamente. Então essa função que essa empresa privada, que essa empreiteira de capital concentrado acaba executando, que é essa função de integradora, na verdade ela não faz, boa parte do trabalho ela não faz, ela integra, ela subcontrata. E essa subcontratação também é importante aqui
que registrar, que ela acaba também se apropriando de boa parte dos resultados das empresas menores, quer dizer, ela determina as condições de fornecimento dos serviços que ela acaba contratando, e essas condições, via de regra, são favoráveis às empresas maiores, em detrimento a essas empresas menores subcontratadas. Então, isso também favorece essa concentração de poder e de concentração de capital nessas grandes empresas. A alternativa seria que a própria Petrobras, através do seu corpo técnico, ela exercesse esse papel de integradora. Quer dizer, a gente poderia, em vez de um grande contrato, a gente ter vários contratos de menor escopo e de menor valor, e esses contratos serem, então, administrados pela Petrobras. Além, é claro, da Petrobras, sempre que detiver tecnologia, ela ser a fornecedora, a licenciadora da tecnologia através dos seus projetos básicos. Isso também confere é um outro ponto que a gente coloca também ali nas propostas, também confere muito mais liberdade e controle da Petrobras das decisões que vão ser tomadas ao longo do empreendimento. Você garante que haja maior concorrência no fornecimento dos equipamentos, você evita direcionamento dos equipamentos, você se preocupa com o desempenho futuro, não apenas com a questão do equipamento e do prazo, mas também o desempenho operacional. Você se referiu a projeto básico. Projeto básico é a primeira etapa de um projeto complexo. Por exemplo, a construção de uma nova refinaria. Qual é o primeiro passo? Você tem os estudos, né? Você tem diversas etapas de estudo. Esses estudos são hoje feitos pela própria Petrobras ou há empresas especializadas que são contratadas pela Petrobras? Não, essas etapas iniciais são feitas pela Petrobras, né? São os estudos, né? As etapas iniciais em que você você mapeia oportunidades, né? Começa com mapeamento de oportunidades de negócio, aí você vai com níveis de precisão menor, você vai reavaliando se essa oportunidade de negócio é promissora ou não. Vai passando por diversas etapas até a etapa do projeto básico. E quando a Petrobras detém tecnologia, ela deve utilizar as suas próprias tecnologias nessa etapa crucial que vai determinar uma série de decisões futuras, porque é onde se especifica os equipamentos, onde se define as principais características do empreendimento, e isso vai ter reflexo para frente. Bom, reduzindo a margem de erro que dá aso depois a alteração contratual, reequilíbrio econômico-financeiro. Ou seja, o projeto básico é chave para o desenrolar do processo subsequente. O domínio tecnológico refletido no projeto básico, né? Você só faz o projeto básico quando você tem o domínio das tecnologias envolvidas. Então, você ter o pleno domínio tecnológico, você fazer um projeto básico de acordo com os seus interesses, conhecendo os potenciais fornecedores dos equipamentos e tudo mais, e depois você se tornar, depois do projeto básico concluído, que você vai para as etapas posteriores, você ainda reservar à Petrobras o papel de integradora desses diversos contratos que devem ser feitos e administrados, desses diversos equipamentos que devem ser procurados, comprados, fiscalizados a sua construção, especificadas as suas características. Isso exigiria muitas mudanças no padrão atual de gerência da Petrobras? Olha, por vontade, vamos dizer assim, dos próprios gestores, poderia ser estabelecido que nós sempre fizéssemos preceder qualquer licitação do projeto básico, né? Ou pelo menos que não fosse feito pelo empreiteiro que vai executá-lo, para não haver essa promiscuidade. Hoje isso acontece. Acaba sendo uma mesma empresa que se responsabiliza pelo projeto básico e pelo projeto de execução. E o projeto executivo seria um grau de detalhamento ainda maior, que seria também desejável que a Petrobras pudesse fazê-lo, mas se não, que pelo menos evite. O mais importante seria, na medida do possível, a Petrobras chamar a si as responsabilidades concernentes ao projeto básico. O conhecimento necessário para tanto, não há razão para ela terceirizar isso. Até porque é uma forma dela ir perdendo a acumulação de conhecimento específico nessa área. E esse projeto de fazer o projeto básico, e quem sabe até o projeto executivo, propicia um acúmulo ainda maior, né? Um assenhoramento dessas tecnologias e reduz significativamente qualquer margem de erro para posteriores alterações de projeto, que é a maneira como os empreiteiros pedem o reequilíbrio econômico-financeiro. Agora vai ser mais caro fazer isso.
porque foi alterado. Por que foi alterado? Porque não foi previamente definido no projeto básico e executivo, que já é uma etapa posterior, todas as necessidades daquela obra. Aquilo que o Felipe Coutinho mencionou, a ocorrência de aditivos em cima de aditivos, muitas vezes se dá por conta de falhas que são encontradas originalmente no próprio projeto básico. Que é até uma prerrogativa de qualquer empresa de engenharia, né? Fazer engenharia básica, né? É até curioso que nós estejamos aqui discutindo sobre a necessidade disso, não devia nem ser questionado, né? Devia ser tranquilo e pacífico que... Essa, poderíamos dizer, seria a primeira das ações que vocês sugerem? Não, são várias ações, assim, eu não elencaria, assim, prioridade de ordem de relevância, eu não fiz esse exercício, mas são todas importantes, né? Elas perpassam aí toda... Essa ideia de segmentar um projeto complexo seria uma dessas ações? Uma delas é segmentar e ter a Petrobras como a administradora dessas relações, em um número maior de contratos muito mais definidos, mais bem definidos, mais detalhados, de um escopo mais restrito, e que a Petrobras, com o seu corpo técnico, que a principal defesa da Petrobras é o seu corpo técnico. Quando você afasta o corpo técnico da Petrobras da condução dos empreendimentos, delegando essa responsabilidade a uma empresa terceira, a uma empresa integradora de grande capital concentrado, quando você se afasta da condução desses negócios, desses empreendimentos, você fragiliza a empresa. Você deixa a empresa mais vulnerável à ação desses empreiteiros de capital concentrado e que eles têm ampla margem de manobra usando esses contratos, que são muito amplos, para poder ficar viabilizando maximização de resultado. Qual seria uma segunda ação sugerida? A gente tem ações também no sentido da democratização e da transparência, porque muito se fala de mecanismos de fiscalização e de controle, mas são todos eles no sentido da hierarquização. Quer dizer, a empresa vem passando ao longo do tempo uma tendência de hierarquização do poder, quer dizer, concentração do poder. Muitas vezes isso facilita procedimentos, diríamos, inclusive ilícitos. Exatamente, essas revelações da Operação Lava Jato deixam isso patente, quer dizer, você tem as decisões mais importantes, que têm o maior impacto na vida da companhia, sendo tomadas por pouquíssimas pessoas em gabinetes herméticos, fechados, a 7 chaves. Então, isso, a gente poderia alterar a organização corporativa, dando mais transparência às decisões e dando mais poder aos trabalhadores que estão na base, que estão no dia a dia, que estão nessa relação direta da condução dos empreendimentos, na condução dos contratos, na relação com os fornecedores de bens e serviços. Você dá a esses profissionais competentes e comprometidos, além de dar a informação através da transparência, você também dá o poder e incentivar que eles atuem em defesa da companhia, com espírito crítico, com comprometimento e com responsabilidade, com capacitação, para também serem responsáveis pela defesa da companhia nessa relação com os fornecedores de bens e serviços. Então, você alterar uma estrutura que tem sido tendencialmente a ficar hierarquizada e opaca para uma estrutura mais horizontalizada e transparente. Isso seria viável frente à complexidade de tarefas que cabem à Petrobras? Plenamente viável, especialmente com o desenvolvimento da informática, né, com os meios de comunicação, do jeito que eles estão desenvolvidos hoje, e como as tarefas também estão sendo cada vez mais desempenhadas de forma eficiente, com o uso do computador, com o uso da máquina, dos programas, é plenamente viável que as pessoas que exercem funções técnicas também tenham uma parcela do seu tempo dedicada a funções de caráter administrativo, gerencial, de questões relevantes. É claro que não é aquela questão de se decidir tudo coletiva e transparentemente. Não é isso, mas são as questões mais relevantes que influenciam mais o futuro da empresa, o futuro das pessoas e o futuro da sociedade. Essas questões elas devem ser alvo de conhecimento e de controle social.
quer dizer, um controle mais amplo para uma camada maior de pessoas, para evitar justamente esse risco de você ter poucas pessoas tomando decisões muito importantes e afetando o futuro de todos. Um primeiro passo para esse objetivo, me parece, seria a democratização da informação dentro da empresa, em torno, inclusive, da execução desses projetos. Eu pergunto, isso é viável, do seu ponto de vista, inclusive, dos segredos da empresa, de tudo aquilo que muitas vezes pode ser objeto de luta concorrencial, por exemplo? Existe nessa área do petróleo, inclusive, existe toda uma disputa de conhecimento e que muitas vezes as empresas se fecham, pelo menos essa é uma alegação apresentada, para justamente preservar a sua capacidade de inovação, de iniciativa. Como é que vocês responderiam a isso? Como compatibilizar agilidade, capacidade de inovar e, ao mesmo tempo, uma maior democratização? Eu penso que as tecnologias e os dados geofísicos devam ser preservados realmente, segredo de 7 chaves. Mas, na prática, não se tem verificado isso, até porque a Halliburton presta esse serviço. A TI é terceirizada, né? Mesmo em outras instâncias. TI a TI é a tecnologia de informações, né? Existe Ela é terceirizada e para uma empresa estrangeira, não é isso? E no caso a Halliburton, que também presta serviço à ANP. Então, se eles não pegam aqui, pegam lá. Agora, quanto à contratação, eu penso que a transparência ela é sempre melhor do que a opacidade, para todos. Para os fornecedores, que podem receber um trato isonômico, igualitário e disputar em igualdade de condições a oportunidade de fornecer para a Petrobras, para a própria Petrobras, que teria, assim, facilitado a aceleração de uma proposta mais vantajosa, né? Para a cidadania em geral, que vê, assim, resguardada essa empresa, símbolo da nacionalidade, né? Então, no entanto, é exatamente na área de contratação, de licitações, em que há opacidade e subjetividade, devido às cartas convites, empregadas indiscriminadamente, para até se fazer uma plataforma, um navio. Infelizmente, essa proteção aos dados geofísicos é relegada e aonde poderia ser transparente, infelizmente... A transparência, a circulação de informações, ou, como dizem, a luz do sol, muitas vezes é a melhor maneira de se precaver contra desvios onde interesses particulares, corporativos, que nada tem a ver com a empresa Petrobras, acabam prevalecendo, não é? E, vamos lá, e outras ações que são sugeridas? Bom, também tem na área assim, tecnológica, desenvolvimento tecnológico, né? Aí uma questão que até vai de encontro a essa outra questão da questão estratégica, do segredo, da informação, que são realmente importantes para o futuro da empresa. As informações que são importantes, que devem ser preservadas, são as informações aí, por exemplo, do desenvolvimento tecnológico. Essas informações contratuais de projetos, de condução de empreendimentos, ali não tem nada de segredo e que possa prejudicar que essa informação esteja disponível, quer dizer, pelo contrário. Muito pelo contrário. Pelo contrário, é ali que deve ser aberto justamente para que a empresa seja protegida. Agora, já por exemplo, no desenvolvimento tecnológico, a gente propôs também um item específico em relação a isso, a gente defende que seja conduzido diretamente pelo corpo funcional da empresa e quando seja necessário fazer parcerias para desenvolvimento, isso a gente precisa fazer em diversos momentos, em diversas áreas, que essas parcerias sejam feitas entre o SEMPES, a Petrobras e cooperativas de técnicos brasileiros especializados, aí incentivando a auto-organização dos trabalhadores brasileiros que são formados nas nossas universidades para que possam, formando cooperativas genuínas, fornecerem serviços especializados para a Petrobras nessa relação de desenvolvimento cooperado e tecnológico, e também com centros de institutos de pesquisa aplicada, pesquisa básica e universidade, e que seja evitado justamente a relação de desenvolvimento tecnológico com as grandes companhias multinacionais. Porque o que acontece? Quando você
vai fazer um desenvolvimento tecnológico para resolver um problema nosso, uma característica das nossas operações, uma característica de onde está o nosso petróleo, uma característica da qualidade do nosso petróleo que vai influenciar no seu refino, uma necessidade de desenvolvimento de tecnologias alternativas, de energias renováveis. Quando você opta por fazer contratos com multinacionais gigantescas, que estão aí no Brasil fazendo lobby para encontrar essas oportunidades de negócio, a verdade que você tem muitas vezes é que eles tentam viabilizar a aplicação de patentes que estão prontas, de equipamentos que já foram desenvolvidos para a solução dos nossos problemas. Muitas vezes essas não são as melhores soluções. E outro ponto, eles têm acesso a uma grande oportunidade, que é ter acesso ao problema para poder encontrar as soluções. Porque quando você tem acesso a um problema, especialmente aqueles que surgem antes, como a gente está numa fronteira aí tecnológica, como sempre estivemos na exploração em águas profundas, por exemplo, quando você tem acesso a um problema novo de fronteira, isso é uma bênção, é uma sorte, você tem acesso a um problema singular. Você foi o primeiro aí na comunidade científica a encontrar esse problema. Você não pode abrir mão desse problema. Esse problema é a sua grande oportunidade, porque quando você encontra a solução, é ali que está a sua vantagem. Então, quando você tem parceria com as grandes multinacionais para solucionar nossos principais problemas, a solução desses problemas, que ia ser uma grande vantagem para a gente, vantagem proprietária, passa a ser propriedade de uma empresa multinacional que vai fornecer essa solução para outras empresas e vai conferir lucro na atividade delas. Então, tem esses dois problemas. O problema da melhor solução não ser aquela que nos é oferecida e também de quando você encontra um problema e você devia valorizar aquele problema para encontrar a solução. E isso se tornar uma vantagem empresarial, competitiva, uma vantagem para desenvolvimento nacional, você acaba abrindo mão de resolver os seus problemas. Então, esse é um outro ponto também. E hoje, na verdade, existe, você inclusive trabalha no Centro de Pesquisa da Petrobras, o CENPES. A Petrobras já tem um cuidado, me parece, com essa questão do controle e domínio daquilo, na verdade, que a gente desenvolve. Eu gostaria que no próximo bloco você abordasse justamente essa questão. Como que essa maior associação com empresas estrangeiras afeta, na verdade, essa prerrogativa que deveria, concordo com você, ser cada vez mais de controle nacional. Mas isso a gente vai conversar no próximo bloco. Nós vamos agora a um novo intervalo e dentro de instantes estaremos de volta. As reservas do pré-sal estão estimadas em 10 trilhões de dólares. Quantia suficiente para erradicar todas as mazelas do nosso país. O petróleo tem que ser nosso! Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje conversando com o engenheiro Felipe Coutinho, presidente da EPET, e com o diretor jurídico da entidade, Jorge Torres. No bloco anterior, Felipe, nós comentávamos, você falava justamente do processo, da importância de um domínio, controle sobre todo o processo de inovação tecnológica que a própria Petrobras desenvolve. A minha dúvida é se isso já não é a norma hoje em dia. Mencionava, inclusive, a importância do seu trabalho como engenheiro dentro do CENPES, o Centro de Pesquisa da empresa. Essa não é a norma? Se vocês recomendam algo como da relevância dessa sugestão, nos parece, então, que isso ainda não é algo incorporado no dia a dia da empresa? Não estou dizendo que não seja incorporado, eu estou alertando porque quando a gente faz uma relação de desenvolvimento tecnológico com uma grande empresa multinacional, é diferente de quando você faz com grupos menores de especialistas brasileiros, cooperativados. Eles têm o trabalho é de uma natureza diferente. Uma grande companhia multinacional, quando faz desenvolvimento tecnológico, primeiro ela quer aplicar o que ela já fez, a lógica do lucro.
Se ela já tem patente, se ela já tem um equipamento desenvolvido, ela quer viabilizar a Vender aplicação. o seu serviço. Viabilizar o que elas já fizeram. Esse é o que dá melhor resultado. Se isso não for possível, eles vão partir para o desenvolvimento conjunto. Você não faz desenvolvimento conjunto preservando muita informação. Porque se você preserva informação demais, como você consegue fazer um desenvolvimento cooperativo? Simplesmente você não consegue sair do lugar. Quer dizer, você tem que compartilhar informações, compartilhar trabalhos, compartilhar tudo isso, porque senão você não consegue desenvolver. Não existe o desenvolvimento com base no segredo, o desenvolvimento com base no acesso à informação. É claro que se tem uma outra preocupação de preservação dessa ou daquela informação. Mas no fim, ainda mais crítico, se no fim de um desenvolvimento conjunto, a propriedade do resultado daquele desenvolvimento também é de aplicação conjunta, normalmente uma multinacional ela quer desenvolver para poder vender aquela solução para a Petrobras e para os outros. Então a gente abrir mão da perspectiva de resolver nossos problemas de uma forma soberana e delegar essa responsabilidade a empresas gigantescas de nível multinacional, na verdade a gente está abrindo mão de uma oportunidade de um desenvolvimento que daria a gente uma vantagem competitiva. Então, a gente deve preservar e incentivar o desenvolvimento direto através do nosso próprio corpo funcional e, quando for necessário fazer parcerias voltadas ao desenvolvimento da nossa engenharia, de preferência em organizações de trabalhadores autônomos, cooperativados, que tragam essa experiência, por exemplo, das universidades. Você tem universidades de excelente nível no Brasil, na área de engenharia, em outras áreas. Então, essas pessoas podem contribuir, podem também se desenvolver junto com a Petrobras. E com esse tipo de parceria, a gente tem melhores condições de estabelecer os critérios, estabelecer o nosso interesse. Com uma multinacional, é muito mais difícil você impor as suas restrições. Na medida do possível, me parece que a preocupação seria privilegiar parcerias locais, no caso. Exatamente. Parcerias locais para fortalecer a engenharia nacional, o desenvolvimento da capacidade do engenheiro, do especialista brasileiro e aplicar esse conhecimento, esse desenvolvimento na área de petróleo e em outras áreas também, porque muitas vezes você desenvolve soluções para uma determinada aplicação e essas soluções também podem ser descobertas aí outras oportunidades de aplicação e de desenvolvimento também em diferentes áreas de atuação no Brasil afora, né? Agora, essas sugestões, nós aqui estamos conversando com o Felipe Coutinho e com o Jorge Torres, justamente a respeito de um conjunto de sugestões que foram elaboradas pela Associação de Engenheiros da Petrobras e encaminhadas à presidência da Petrobras, buscando criar melhores condições de controle interno, de governança, como se fala, e principalmente de uma maior transparência, visando justamente se inibir processos como esses que nós agora sabemos via Operação Lava Jato. Esse documento está exposto no portal da entidade da internet, não é isso, Jorge? Exatamente, para que todos possam ter conhecimento e seguirem também oferecendo suas contribuições a partir dessa nossa iniciativa, né? Um aspecto muito relevante, crucial mesmo para a boa contratação é a adequada especificação do objeto que se quer licitar. Não só a especificação técnica é crucial, como também a estimativa de preço, né? E nós ouvimos na CPI a confissão do Barusco, que vinha praticando desde 97 esses ilícitos. A gente sabe que a estimativa na Petrobras é feita a partir de um acúmulo que nós temos no nosso banco de dados sobre as contratações anteriores, que vem sendo praticado historicamente, onde se admite uma flutuação de 20% para cima ou para baixo, né? Para baixo seria manifestamente inexequível, desclassificada a proposta, para cima seria, além de 20%, seria excessivo, também desclassificada. Selecionado o vencedor, a Petrobras ainda tenta obter dele o melhor preço mediante uma negociação. Essa é a maneira, esse é o modus operandi.
Mas se essa estimativa, segundo as palavras do famigerado Barusco, vem sendo fraudada, superestimada, né? Para dar o lugar ao superfaturamento desde 97, é razoável se intuir que esse 20% tem, além, uma gordura muito superior. A gente não sabe mais onde é que nós estamos, né? Então, até por isso, seria interessante se adotar algumas outras modalidades mais abertas de contratação, né? Que existe a concorrência, existe até o pregão eletrônico, que é rápido, eficiente. Hoje em dia, inclusive, o setor público, a administração direta, fundacional, já se baseia nesse sistema do pregão eletrônico. Totalmente transparente, e a agilidade aí não é argumento, porque não pode haver nada mais ágil. No entanto, inexplicavelmente, a gente não pratica nada disso, né? São majoritariamente as cartas convite quando há licitação, porque há um número incrível de inexigibilidade de licitação. Eu imagino, inclusive, pela especificidade de boa parte dos projetos da Petrobras, haja uma margem para a classificação de boa parte dessas iniciativas como dispensáveis de licitação, justamente pela especificidade. Isso é outra vulnerabilidade muito grande que, infelizmente, pode se colocar. Como enfrentar esses problemas, Felipe? Você tem, mesmo em outras modalidades que não sejam a carta convite, você tem as etapas de pré-seleção, né? Você tem formas de você garantir que aqueles potenciais concorrentes sejam capazes, tecnicamente, de fornecer a solução. Quer dizer, você não depende da carta convite para garantir que os concorrentes sejam capacitados para fornecer o serviço. Você tem meios de, utilizando a concorrência, você também garantir que os potenciais fornecedores são competentes e demonstrem isso através de critérios objetivamente definidos no processo licitatório. Agora, a maneira hoje que a Petrobras trabalha acabou, me parece, deixando a empresa muito vulnerável. Isso, evidentemente, teve repercussões dentro do seu corpo técnico. Eu pergunto isso pelo seguinte: em que medida o corpo técnico, de uma forma geral, tem interagido com essas propostas através, inclusive, do debate que eu imagino a colocação dessas propostas no portal da entidade acabou gerando? Quais são as contribuições, quais são as opiniões que vocês têm recolhido a respeito da apresentação dessa proposta? Por enquanto a gente tem recebido assim de uma forma ainda informal, né? Mas os comentários têm sido positivos, a gente tem recebido pessoalmente alguns comentários positivos, elogiosos e tudo mais, mas eu acredito que a gente tem que fazer isso de uma forma mais organizada, e a gente está desenvolvendo um trabalho justamente para poder colher as impressões das pessoas, dos petroleiros, sobre as propostas colocadas, mas também para que eles tenham a oportunidade de colocar outras propostas. Então a gente tem duas iniciativas que a gente está trabalhando e brevemente a gente vai divulgar quando elas estiverem operacionais, mas uma delas é justamente ter esse canal de comunicação com os associados para que eles possam contribuir e até também criticar essas propostas, para que a gente aumente a quantidade de iniciativas e eventualmente se aprofunde em relação a essas que a gente propôs. Uma outra iniciativa é uma iniciativa de uma petição eletrônica em apoio a essas propostas. Quer dizer, ao mesmo tempo que a gente pretende estar usando os nossos meios para divulgá-las, a gente também quer dar a oportunidade para o petroleiro, para o aposentado associado da EPET, que deseja expressar seu apoio, a sua solidariedade a essa proposta, reforçando politicamente essas iniciativas, que eles possam assinar. E a gente vai também criar um mecanismo eletrônico dessa assinatura. Então, a gente ainda está no início de uma divulgação, eu acredito que é um documento de bastante qualidade, bem denso, e a gente tem que aproveitar esse trabalho que a gente fez para dar mais ampla divulgação e também dar oportunidade que as pessoas que têm experiência e compromisso com a empresa possam contribuir. Essa participação daria, inclusive, uma legitimidade gigantesca para esse documento. Mas o mais importante é que ele existe, ele está elaborado e foi encaminhado no último mês de março para a presidência da empresa. Qual a resposta
do Aldemir Bendini, o presidente da empresa, com relação à proposta, inclusive, de uma discussão substantiva em torno dessas sugestões. A gente enviou uma carta ao presidente solicitando uma audiência, né? E colocando que a gente se coloca à disposição para, nessa audiência, justamente esclarecer eventuais pontos que não estejam claros na carta e contribuir com a empresa nesse debate franco, amistoso, transparente em relação às nossas propostas. Enviamos então uma solicitação de audiência, enviamos o documento com todas as propostas, recebemos a resposta da secretária do presidente, uma secretária do presidente, justificando que ele não poderia nos receber por uma questão de agenda, não entrando no mérito das propostas. A nossa avaliação é que realmente a empresa vive um momento crítico que diz respeito a essa necessidade de publicar necessidade o do balanço balanço. devidamente auditado, né? Exatamente. Há necessidade do balanço ainda do terceiro trimestre do ano passado, fechar não o é? exercício Para de fechar 2014. posteriormente o do quarto trimestre e o balanço final. Realmente ele deve estar assoberbado. Mas, de qualquer maneira, quais os próximos passos? Por exemplo, vocês pensam em encaminhar esse documento aos membros do Conselho de Administração da empresa? Com relação ao presidente, a gente ponderou que realmente a empresa vive um momento crítico, o presidente está provavelmente muito dedicado a essa questão, vamos esperar a emissão desse balanço, vamos reenviar uma solicitação de reunião. Possivelmente com já contribuições dos associados ou demais interessados no tema. E mais importante do que a reunião em si é justamente solicitar que a empresa se posicione objetivamente em relação às propostas, quer dizer, que essas propostas sejam discutidas a nível institucional da direção da empresa e que ela possa se posicionar e a gente se colocando, claro, à disposição para discutir, para esclarecer. Com relação às outras iniciativas de divulgação, a gente está utilizando nossos meios, também já divulgamos através de outros meios da internet, de jornalistas independente do capital, do grande capital, e também enviamos para a Frente Parlamentar de Defesa da Petrobras, para os coordenadores dessa frente, também no Congresso Nacional. Congresso Nacional. E, eventualmente, vamos tomar outras iniciativas de divulgação. No Congresso Nacional, nós temos em curso uma CPI, mais uma CPI que busca investigar a Petrobras. Nós temos tido uma visão muito crítica em relação às CPIs de uma maneira geral. Essa própria Operação Lava Jato, possivelmente, ela revela questões que poderiam já ter sido superadas caso CPIs anteriores, por exemplo, como do Banestado, com os mesmos personagens, ou aliás, de Carlos Cachoeira, né? O mesmo Roberto Youssef. Exatamente. Então, vocês têm intenção, por exemplo, mesmo com todos esses problemas que cercam essas CPIs, apresentar para os membros lá da CPI da Petrobras essas sugestões? Com relação à CPI, a gente ainda não discutiu isso na diretoria, se a gente vai tomar a iniciativa de enviar para os membros da diretoria. A gente estava claro que essa frente de defesa da Petrobras no Congresso seria um canal adequado de comunicação com os parlamentares, e já tomamos essa primeira iniciativa. Com relação à CPI, a gente ainda não avaliou se cabe ou não cabe essa divulgação, se isso seria produtivo para a nossa intenção. Essa é uma questão que ainda está em aberto, isso aí a gente não avaliou ainda a adequação. Nós estamos dando plena divulgação em todos os meios que se predispõem a publicar, quer dizer, já foi publicado no Correio da Cidadania, já foi publicado pelo Luiz Nassif, e, quer dizer, a sociedade que tem acesso a esses meios, tudo, também pode ter conhecimento, né? O mais importante, me parece, é abrir esse debate que não diz respeito apenas aos funcionários da Petrobras, diz respeito ao interesse nacional. Afinal de contas, a Petrobras é a nossa principal empresa, aquela que tem produzido aí, inclusive, avanços no campo científico, tecnológico, que são de um valor inestimável, e o que nós queremos é que essa situação atual
por que passa a empresa encontre a maneira de ser superada. Com grave reflexo sobre toda a economia nacional, né? O Eugênio Gouveia Vieira, da Firjan, outro dia deu uma declaração à Globo News dizendo que o impacto já monta em 424 bilhões. Se o Ministério Público está investigando lá, na palavra dele, Ministério Público, uma fraude de 2 bilhões,1 e pede também um dano moral coletivo de 3,9 bilhões. Então há uma desproporção muito grande, né? A economia nacional, os empregos, os trabalhadores duramente afetados. É importantíssimo nós superarmos essa página por conta justamente da centralidade, inclusive para o estado do Rio de Janeiro, onde nós nos encontramos, e para a economia nacional do setor petróleo, e onde a Petrobras é a nossa principal empresa. Você é otimista, Felipe, em que a gente supere rapidamente esse quadro em que a Petrobras se encontra? Eu sou otimista, sim. Sou otimista porque a Petrobras tem uma capacidade de realização, de resultado imensa. Quer dizer, essa situação que se vive na Petrobras é uma situação conjuntural e a nossa produção no pré-sal tem se mostrado muito eficiente, até acima da expectativa, das estimativas iniciais. Quer dizer, a gente tem nossa principal riqueza justamente o acesso a essa riqueza, a esse pré-sal e o domínio tecnológico. Reconhecida mundialmente, né? A Offshore Technology Conference, pela terceira vez, será dada à Petrobras. Nenhuma outra empresa tem isso no mundo. Só ela, 3 vezes. Por isso dizemos, a Petrobras é um orgulho para todos nós brasileiros. Eu quero agradecer muito, Felipe Coutinho, mais essa entrevista que você nos confere aqui no Debate Brasil, e a você também, Jorge Torres, pela sua participação no nosso programa e por esse esforço importante que vocês da diretoria da Associação de Engenheiros da Petrobras fazem para responder aos desafios desse momento que, eu espero, nos coloque muito outras oportunidades importantes para a Petrobras e para todo o país. Muito obrigado a vocês e eu agradeço a vocês, telespectadores, por mais essa participação e audiência aqui no nosso programa Debate Brasil. Até a próxima!